Saudações, camaradas, bem-vindos de volta a mais uma live aqui no Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e a partir de agora nós estamos entrando ao vivo com a galera para falar para vocês temas relevantes ao sobrevivencialismo. Lembrando que não é porque o vídeo é ao vivo aqui no Face que você não pode dar like aqui no YouTube também logo no começo do vídeo, tá? É muito interessante, cada vez que você dá um like no vídeo você ajuda pra caramba o nosso canal a continuar produzindo. Bom, hoje nós vamos falar sobre armaduras. Se tem algo que eu acho uma real traição, mas uma real traição ao povo, é mais armadura do que arma. Verdade, eu considero muito mais uma trairagem você impedir que o cara morra com uma armadura do que você impedir que ele mate alguém. Eu até lá assim, longe, muito longe, entenderia o cara falando sobre desarmamento e tudo mais, de não querer ter uma guerra urbana. Agora, você proibir o povo de se proteger é muita traição. E é traição assim de um nível Master Blaster. Pois é, placas balísticas, coletes balísticos, armaduras em geral, as mais modernas, são proibidas. Você tem aí um crime inafiançável cada vez que você é pego usando um colete balístico. A ideia é que você morra, que você leve um tiro e não consiga se salvar. E toda vez que você entra aí em grandes páginas que lutam pelo direito às armas, você também vai sempre esbarrar com o direito a se proteger da mesma forma. Acontece que a gente tem que pensar nisso num ponto de vista um pouquinho diferente do que a gente está conversando, porque vir aqui falar um monte de abobrinha é fácil, né? O problema é você considerar todos os prós e contras dos usos de armadura, ver se isso vale a pena, se compensa e se principalmente se está dentro do seu plano. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisas para vocês e isso não estar dentro do seu plano. Se seu plano é evadir-se com o máximo de mobilidade possível, leve, correr feito uma gazela por aí, então você não precisa de uma armadura. Você precisa andar leve. Agora, se o seu plano é defender o seu bunker, defender a sua casa e você achar que as suas barreiras te dão tempo suficiente para você pegar a sua arma e vestir sua armadura, não pense duas vezes. Proteja-se. Ok? Armaduras são uma vantagem impressionante durante um combate, muito impressionante mesmo, tá? Tão impressionante que ela divide até pessoas que são armamentistas, pessoas que acreditam que o povo tem que andar armado por aí. Por quê? Porque ela equilibra muito o jogo, isso mesmo, tá? E sobre o equilíbrio do jogo nós vamos falar a seguir, eu não vou falar sobre isso agora. As armaduras desde sempre andam de mãos dadas com as armas. Atualmente, presume-se que essa balança está desequilibrada, que as armaduras são menos efetivas do que as armas, e é verdade. As armas evoluíram demais. Hoje em dia, uma arminha pequenininha com pouco poder, ou até média, com pouco poder, pouco tamanho, pouco peso, consegue romper grandes armaduras. Armas grandes sempre romperam qualquer armadura, mas hoje nós temos aí armas pequenas rompendo armaduras. Considerando que a evolução sempre foi parelha, as armas melhoraram, as armaduras melhoraram. Hoje, uma arma comum precisa de uma armadura top de linha. Antigamente não, antigamente você precisava de uma arma top de linha para romper uma armadura comum, tá certo? Armaduras são vantagens? Sim, em vários sentidos, em todos os sentidos possíveis, tanto que ela é um item obrigatório para a maioria dos policiais, agentes de segurança, enfim, todo mundo que lida aí com possibilidades de levar tiro e agressão acaba usando uma armadura em algum ponto. E elas sempre, como eu disse antes, elas sempre foram muito parelhas. Elas sempre tiveram ali, né? As armas evoluíam, as armaduras evoluíam também. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maioria das forças policiais usa o colete 2A ou 2, tá? Que é um colete que aguenta até disparo de armas 9mm ou 357 Magnum, só que, você já vai ver aí bandido utilizando o melhor do melhor do melhor em munição, o melhor do melhor do melhor em armamento, e as polícias continuam usando armaduras de nível menor. Eles deviam estar usando 3 ou mais. Acontece que usar 3 ou mais
entra numa linha de desequilíbrio muito grande, porque existe uma linha, né, que equilibram as coisas. Então, se vamos pegar Greenman Directive, por exemplo, que a gente já falou em outra live aqui para vocês. Greenman Directive tem um princípio que é uma linha aqui, ó, né? A linha de operação do Greenman Directive está aqui e sem equipamento está aqui. À medida que você vai colocando equipamento, você vai estando melhor preparado para enfrentar uma ameaça, mas em compensação, aqui embaixo, tá? Você vai indo para baixo da linha e você vai estar numa situação onde você vai ser facilmente detectável. A armadura faz exatamente isso. Você detecta uma armadura muito facilmente e hoje você só consegue até a nível 2, que são aquelas simuladas, mais VIP para você usar por baixo de roupa e tudo mais que os agentes de segurança VIP usam e tudo mais. Mas enfim, são também muitíssimo caras e elas vão só até nível 2. Se você quiser uma armadura nível 3 para segurar bala de fuzil, padrão militar, com proteção na pelvis e tudo mais, você vai andar feito um robô, porque aquilo chega a pesar até 14 quilos. Isso mesmo, as armaduras modernas de nível militar pesam até 14 quilos, sendo que elas ainda podem receber um upgrade, levando a armadura a 23 quilos. 23 quilos. Você imagina uma operação com uma armadura a 23 quilos. É muita coisa, né? Então, cada vez para poder suportar o que está rolando de arma hoje, as pessoas estão precisando de armaduras cada vez mais pesadas. Isso também gera uma outra ameaça que eu vou falar para vocês mais para frente, mais no final, respondendo uma pergunta que eu recebi aqui no canal, ok? E aí a gente vai ver que tipo de armadura você precisa, que tipo de armadura se encaixa na sua preparação, que a gente vai usar, né? Muita gente vê fotos de pelotões especiais da polícia e acha que aquela armadura que eles estão usando é o top de linha. É o que há de melhor do melhor, porque ela fecha, né? O policial ou o agente, ele vira um bloco ali, ele vira totalmente fechado ali, né? Então ele tem ombreiras, proteção no pescoço, proteção no antebraço, luvas, proteção na canela, proteção no joelho, cotovelos, enfim, ele tá ali com o capacete dele fechado e as pessoas falam, nossa, que foda. E geralmente eles são foda mesmo, porque quem usa isso, essa armadura, geralmente é a tropa de choque da polícia. E a tropa de choque da polícia são uns 10, 12 caras que entram no meio de multidão de 1 milhão e bota todo mundo para correr. E toma pedrada, toma garrafada e tudo mais. Eu não vou poder mostrar aqui para vocês, eu vou ver se eu acho esse vídeo ainda, eu perdi esse vídeo, onde tem uma cena que o policial do batalhão de choque, ele tá tirando um caco de um fundo de garrafa, parece ser de uma long neck, de dentro da canela, assim. Ele tá tirando da perna dele, que estava encravado na armadura. Eles jogaram um coquetel molotov, aquela porra quebrou, e o fundo entalhou, assim, empalou a armadura do cara, ok? E a gente vai falar um pouco sobre aquelas armaduras, e foi exatamente peças dessa armadura que eu comprei para mostrar para vocês aqui. Muita gente acha que aquilo é uma coisa de outro planeta, mas aquilo nada mais é do que polipropileno, plástico. E um plástico muito mais fino, muito menos elaborado do que o do capacete da sua moto, que é feito de ABS. Então ele é muito mais leve que isso. Então, uma armadura como essa, que é uma armadura chamada de completa para distúrbios e tal, ela é feita de plástico e espuma, gente. Ela não é feita de nenhuma outra coisa, ela não é balística, nada do tipo. Então você coloca aí essa armadura de distúrbio numa classificação. Compensa usar? E quando eu falo isso para vocês, eu coloco a coisa assim. O pessimista é aquela coisa do copo de água pela metade. O pessimista vai achar que está vazio, porque não é proteção suficiente, não é balístico, não é isso, não, aquilo. Já o otimista vai achar que é demais, porque o cara está protegido, está muito cheio, uma peça daquela pesa 8 quilos. Antes que comece todo o mimimi que existe quando a gente está fazendo as transmissões aqui, as pessoas querem saber a fonte, né? Ah, por que você não fala a fonte? Como você sabe essas coisas? Então eu vou dizer para você. Nos Jogos Olímpicos de 2016, acho,
nos últimos, tanto a Polícia de São Paulo quanto a do Rio de Janeiro fizeram licitações para compra dessas armaduras, e dentro da licitação, qualquer pessoa pode consultar as licitações do Estado, essas armaduras foram compradas para equipar as tropas da polícia de choque que vão trabalhar nos eventos, ok? E lá você tem todas as especificações, e uma das especificações foi que essa armadura fosse feita de polipropileno. Tá? O custo de cada uma dessas peças é de R$ 600 por policial, exceto capacete, e eles também têm algumas regras sobre o acolchoamento. O acolchoamento dessa armadura, já para adiantar e acabar com todas as dúvidas, é o mesmo que se usa em mochilas. Quando você vê aquela mochila com aquele costado trabalhado e aquela espuma respirável, é exatamente a mesma espuma, ela se chama PS, se eu não me engano, e essa espuma é a que segura tudo dentro segura as peças da armadura presa no corpo do policial, e ele absolutamente não sente nada em termos de garrafada, de isso e de aquilo. Tem umas cagadas nisso aí, se vocês forem ver lá, quando eles fizeram uma matéria na Globo, foi até um pouco divertido de se ver, a pessoa tá falando ali, o policial, né, falando da armadura e tudo mais, ela tem uma pintura antifogo, sabe aquela tinta antifogo, sabe, para não pegar fogo, para se importar mais fogo, porque se o plástico pega fogo dá merda, né, ainda mais no meio de um distúrbio. Mas ele fala que a luva do policial ela é feita para suportar 400 graus de temperatura durante um evento como esse, só que se vocês forem ver as fotos de todos eles, a roupa resiste a impactos fortes, como rojões e pedras lançados com frequência nos protestos. Nas mãos, os agentes usam luvas que protegem do calor de até 427 graus. Todas as luvas são cortadas aqui na mão, né? Então o dedo do cara fica para fora, os dedos dele ficam para fora, e uma das descrições dele é que a luva suporte 400 graus. Eu fico imaginando que a palma da mão dele fique protegida de 400 graus, que já é uma boa queimadura, e os dedos fiquem ali, né? Assim, o dedo dele não pega fogo porque a palma está protegida. Parece coisa de desenho animado. Ou então parece quando você assiste um filme que você vê aquela gostosa, a protagonista gostosa, usando um biquíni de metal, assim, e ela acha que ela tá de armadura, entendeu? O resto toda pelada, e é só um biquíni de metal, então ela tá protegidaça. Não, não tá, né? Se quer proteger a mão do policial, ele tem que colocar uma luva com os dedos fechados ali, uma luva térmica de verdade. Ou então não divulga esse tipo de besteira pra gente, porque nem todo mundo é tão idiota assim. Essa daqui, olha aqui, é uma peça de armadura exatamente igual à usada pela Polícia Militar de São Paulo e Rio de Janeiro, pelo Batalhão de Choque. Isso daqui é uma peça feita em polipropileno, com a mesma espuma, tá? E ela é resistente, ela leva aos mesmos critérios de resistência que eles usam para a compra da armadura lá. Vale a pena usar? Bom, eu garanto para vocês uma coisa. Muita coisa isso aqui para, tá? Provavelmente uma agressão à faca vai ser muito mais difícil, lógico, ela não vai se bater com gosto, você falar, vou fazer um teste amanhã e vou dar um tiro de crossbow que vai passar. Se eu pegar uma faca e bater aqui, vai provavelmente furar, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai entrar, passar assim como se fosse manteiga, não vai, tá? O plástico, ele é bastante duro, ele é tipo ABS mesmo, e ele vai acabar parando a faca antes da faca fazer maiores danos. Se você imaginar isso durante um combate mesmo, um combate de faca, onde você não está ali dando golpinho preciso, ou fazendo batona em cima de uma coisa, você vai ver que esse tipo de coisa aqui realmente protege. Inclusive, polipropileno é um dos materiais que você faz tábua de carne e coisas desse tipo. Então, ele é bastante resistente a corte também. Ele também resiste bastante à temperatura, ok? Essa peça daqui foi comprada numa loja de EPI, eu já tinha falado isso para vocês antes, tá? Seguindo exatamente as mesmas normativas que usa naquilo lá, porque aquela farda da tropa de choque, ela é um EPI, só para vocês saberem. Ela é literalmente um EPI, ela é vendida e comprada e feita e fabricada por empresas que fabricam EPI, tá? E muita gente questiona se aquela é a armadura ideal. Não, calma lá. Não, isso é uma armadura para distúrbios. Quais vantagens tem o cara que está com uma armadura dessa? Ele é imune a paulada, ele é imune a caco de vidro, ele é imune a destroços, ele é imune a porrada, pedrada, tijolada, enfim,
né? Você vai estar imune aí a muita coisa, usando uma armadura como essa daqui, facada, enfim, né? Você vai ter aí ricochete de bala, espingarda de pouco calibre, tudo. Algumas tropas de choque, algumas unidades de resgate ao redor do mundo, como a FEMA tem algumas unidades de resgate, onde o resgatista, ele usa uma armadura peitoral aqui no peito, nos ombros e pescoço, exatamente igual essa daqui. Tá? Ele usa o capacete e uma armadura como essa daqui para entrar dentro de destroços e resgatar pessoas, ok? Pois é, eu perdi. Mas eu paguei mais ou menos R$ 50 só nessa peça daqui, tá? Só essa peça aqui. Se você quiser, você encontra os complementos dessas peças para você montar uma armadura nas lojas de EPI. Não é difícil de achar. Na maioria das lojas de EPI ou na internet você encontra essas armaduras aqui de polipropileno. Ela é presa com fitas, tá? Ó. E realmente aguentam porrada. Eu testei isso daqui batendo na Lucille no meu joelho. Eu peguei a Lucille e bati no meu joelho, você simplesmente não sente. Ela aguenta bastante porrada, tá? Outras peças de EPI que são bem definidas para esse público, para o uso como armadura, é o capacete, que você já deve ter visto. Eles usam um capacete para tropa de choque com um dobro de policarbonato que o capacete comum que vocês compram numa loja de moto. Porém, a configuração do capacete deles não é a configuração do capacete de ABS, ok? Eles não usam capacete de moto, se é isso que vocês estão querendo saber. Na verdade eles usam, mas não esse de cidade, que usa para cidade. Eles usam um capacete exatamente nas mesmas normas dos capacetes para velocidade, para grandes impactos, quando o pessoal usa um capacete de moto que usa para viajar, para fazer esportes mais radicais, moto velocidade. Ele é um capacete que ele tem fibra de carbono, Kevlar, e o plástico em cima normalmente é um plástico melhorado, normalmente polipropileno ou outro material. Então esse capacete ele tem inclusive uma malha de aço por dentro para proteger realmente contra a ruptura, contra a quebra, contra o impacto. E o impacto da parte de dentro dele é um tipo de isopor e um tipo de espuma também, exatamente como essa. A parte que vai junto à cabeça, junto à pele, é essa daqui, ó, uma peça exatamente como essa aqui, que é essa espuma respirável que se usa em mucina, é PES, é um plástico assim, depois eu coloco aqui para vocês verem, tá? E a parte externa é uma coisa mais mole, então a parte externa é feita mesmo para impedir que eles se expandam, e o capacete usado por eles é literalmente o mesmo material usado por capacetes de alta velocidade, com fibra de carbono, Kevlar ou aramida, ok? Por dentro, o visor deles é trocado, então se vocês fizerem uma busca no Google por esses capacetes, vocês vão ver que eles não têm visor, então você pode comprar um visor de policarbonato mais grosso, então o visor de policarbonato dele tem 3,5 mm a 4 mm. E eu estou falando isso do que é usado pela tropa de choque de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Essa é a armadura anti-tumulto que eles usam. A questão do colete balístico, né, que ele pode optar por usar ou não, embora se vocês forem ver os vídeos, vocês vão ver que muitos deles não estão usando colete balístico junto da armadura, ok? Eles estão usando só a parte peitoral da armadura, que é só uma placa também, ela não pega o dorso aqui, ela só pega frente e costas, tá? Eles usam a peça, é uma armadura de 8 peças, eles usam a peça de pescoço, ombro, a parte de cima do braço, o antebraço e a luva, e eles usam a perna, a joelheira, a tornozeleira, que é o batente aqui de perna da canela, e uma peça em cima do pé também, tá certo? Essa peça em cima do pé, ela é um pouquinho mais grossa que as outras para ele poder chutar coisas longe, como garrafas, bombas e tudo mais. Então essa peça é um pouco mais efetiva. Eu não comprei essa peça, eu não comprei esse conjunto completo, eu comprei a joelheira para testar, essa daqui, tá? Depois vocês podem ver que ela já está bem marcada, porque eu dei muita paulada nela para testar. E depois eu comprei uma perneira, seguindo exatamente o mesmo padrão técnico da BNT, para proteção da canela, é absolutamente igual à peça que a tropa de choque usa. Ela só tem uma diferença, ela é totalmente fechada, enquanto a deles
é totalmente aberta. Só que essa daqui ainda tem aço. Pois é, essa daqui é ainda mais forte porque ela tem 3 talas de aço aqui, ó, 1, 2, 3 na frente, tá? Que vão proteger a perna, e o resto dela toda é de polipropileno por dentro, tá? Ela não tem a parte de cima do pé, mas tem essa daqui. Quem é do Bushcraft e sobrevivência já viu essa peça aqui, tá? Já anda no mato, já deve ter usado. Essa daqui é particularmente bruta, ela não é o comum dessas que você compra por aí. Vocês vão ver que elas têm aqui, ó, todo o fechamento dela feito com peças próprias. Então você tem que abrir aqui o clipe, ó. A minha tá desmontada ainda, eu nem montei, tá? Você consegue fechar com isso daqui, certo? E aí ela tem um velcro regulado aqui. Vou tirar a outra. Aqui dá pra vocês verem direitinho, ó. Daqui dá pra ver bem, tá? E essa peça aqui faz por tamanho, tá, gente? Então quando vocês forem comprar, você tem que ver o tamanho. Você tem o tamanho das pernas de vocês. E ela faz literalmente a mesma coisa que as armaduras da tropa de choque faz, inclusive com metal. Mas aí, é vantagem ou não é vantagem? Eu acho que não é muito vantagem. Comprei para mostrar para vocês mesmo, tá? Eu uso uma muito similar a essa, só que só de polipropileno, sem as barras de metal. Essa daqui, se sai, eu ainda não descobri como, mas ela é costurada por dentro, tá vendo aqui, ó? E ela é metal mesmo, que vem aqui na descrição do material. Então, olha só, eu gastei nessa peça mais ou menos R$25. Ela é comprada em loja de IPI também por R$25. As mais baratinhas estão R$12, R$13 de polipropileno, que é a mais simples que eu uso, tá? Então essas peças você gastou R$80, e naquela época da licitação para o estado, a armadura completa da tropa de choque custava R$600. Então não é um negócio muito caro. Muitas dessas roupas de motociclista, que essas roupas que tem as placas também, são feitas de fibra de carbono com aramida, que é... Aramida é o mesmo material usado para colete balístico, embora não tenha sido feito nenhum teste para isso. Essas armaduras para motocicleta funcionam exatamente igual às armaduras usadas pelo pelotão de choque. Tá, não é uma armadura balística, então por que eles usam? Para se proteger. Num cenário de crise, vale a pena ou não? Aí depende da sua estratégia. Única e exclusivamente da sua estratégia. Para mim, compensa ter uma armadura pesada? Aqui sim. Aqui sim. Eu estou dentro de um bunker. Se eu precisar defender o bunker, eu posso vestir uma armadura pesada com tranquilidade até, porque até alguém conseguir entrar aqui, eu já estou com armadura, escudo, proteção balística, armas, 3, 4 armas carregadas, então enfim, não tem problema para quem tem uma blindagem, para quem tem um sistema de segurança montado. Agora, se você imagina que você está saindo para fazer uma simples captação de recursos, ou fazer um pequeno bushcraft, você carregar 10 quilos em cima do corpo é um peso considerável. Imagine isso em arroz, quanto não dá, né? Você vive um mês comendo e pelo peso de uma armadura. Então, existem situações onde sim, você vai ter vantagens em usar a armadura, e não, você não vai ter vantagens em usar a armadura, ok? Isso é cada um de vocês que vai ter que ver. Uma armadura antidistúrbio é uma peça interessante? Algumas peças, sim. Algumas peças eu considero muitíssimo interessante, principalmente as peças de cotovelo, as joelheiras, a cotoveleira, tá? Porque com elas, vai por mim, você abaixa muito mais fácil. Se você precisar ajoelhar, subir e descer, com a joelheira você vai fazer isso sem pensar. Você pode literalmente cair de joelhos no chão que você não sente o impacto, então é muito interessante. Isso torna tuas ações e operações muito rápidas se você precisar abaixar e levantar, ok? Mas em outras situações ela pode ser um peso desnecessário, cabe a cada um imaginar aquilo que você vai usar ou não das suas armaduras. Então esse é um dos principais modelos de armadura, o mais impressionante, não é? Você vê aqueles policiais todos com escudão, com as armaduras em cima e tudo mais. Só um minutinho, ganhei café. Obrigado, viu? Ganhei café. E ela é muito impressionante porque você vê os policiais usando e vê chovendo pedra tijolada e o cara continua andando lá e tudo mais, mas ainda assim eles se machucam, né? E o outro tipo é o colete balístico,
E aí a gente volta aquela meio cheio ou meio vazio, né? Vale a pena usar o colete balístico ou não vale a pena usar o colete balístico? Lógico que vale, né? Qualquer um deles. Acontece que você é brasileiro, meu amigo. Você é brasileiro e brasileiro é condenado. As autoridades condenam você. A lei diz que todo mundo pode ir lá usar um colete balístico. Não existe nenhum tipo de nada dizendo para você que você não pode usar um colete balístico, ok? É mais ou menos como um porte de arma. Qualquer pessoa pode ir lá e pedir para tirar o porte de arma e entregar os documentos. Se eles vão deixar ou não, é outros 500. Aqui no Brasil, cada estado tem sua própria legislação e todas são muitíssimo parecidas, todas são bem combinadinhas. Então você vai até ao Departamento de Produtos Controlados da Polícia Federal e pede para comprar um colete para se proteger. E espera ele te dar autorização. Dando autorização, você vai lá e compra o colete ou a placa de colete ou o que você quiser e pode usar tranquilamente porque você tem autorização para usar aquilo. Eu recebi há um tempo atrás, e esse é o mote principal desse vídeo, um comentário. Se a pessoa estiver assistindo, eu não estou vendo todo mundo aqui, e quiser se manifestar e escrever no vídeo, pode. Eu só não vou citar aqui porque sim, mas enfim. A casa dele, no Rio de Janeiro, tomou 26 tiros de fuzil. 26 buracos nas paredes e janelas e coisas do tipo. 26. Então ele está entre uma área onde a polícia chega e aonde os traficantes ficam. E fuzilaram a casa dele, e não foi assim 26 de uma vez. Um dia levou um dia levou 3, 4 e assim vai. Esse cara, preocupado, né, tem família e tudo mais, foi até a Polícia Federal pedir uma autorização para comprar um colete balístico. Isso mesmo, falou, eu vou morrer. Na hora de começar o tiroteio, eu visto o colete, estou mais seguro. Não deixaram. Ele não pode se proteger e a descrição, o policial federal disse para ele o seguinte, que ele, civil, nós, civil, estamos querendo muito nos equilibrar com a polícia, que ele não precisa de colete balístico, ele que se entre dentro de algum buraco e se esconda, isso na casa dele. Então não deixou ele ter o colete balístico, porque haveria um equilíbrio muito grande contra a polícia se o cidadão comum começar a usar colete balístico, se isso for liberado. E é verdade. Eu concordo com o pensamento, eu entendo o pensamento dele, porque sim, o civil no Brasil, e não só no Brasil, como em outros países, tem muito mais vantagens do que a polícia, em todos os sentidos, tá? E quando eu falo civil, eu estou falando você, não estou falando de bandido, não, bandido tem mais ainda, mas nós temos muito mais vantagem em relação à polícia, nós não temos que seguir procedimento nenhum, eu não tenho comando. Não tem nenhum comando que fica vigiando meus passos, eu não tenho que chegar em casa e fazer relatório para ninguém, nada desse tipo. Eu decido aquilo que eu faço. Enquanto os policiais têm uma norma, cumprir um treinamento, cumprir e tudo mais. E uma das coisas que eu acho que é a mais gritante disso é que eles, por exemplo, têm uso progressivo da força, né? Então ele vai chegar numa situação onde ele vai ter que avaliar se o cara é uma ameaça real, o que ele tem na mão, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, e vai ter que seguir uma certa norma ali para ele não se foder, lógico, né? Ele é um servidor público. Eu não, né? Se o cara pular aqui na minha casa, eu atiro nele e foi legítima defesa. Acabou. Ah, mas e o uso progressivo da força? Não, isso não existe para mim. Isso não existe para mim e para servir nenhum. Né? O cara pulou, ele tá com cabo de vassoura na mão, ele leva tiro, facada, flechada, eu não tô nem aí. Eles não, eles têm que cumprir isso até por conta de regras de treinamento que eles têm para fazer. Então, essa daí já é uma vantagem do civil. Né? O civil armado não tem a legislação, o comando, os cuidados todos que um policial tem. Então, esse é um ponto que muita gente aí bate cabeça. Fala, tem que liberar logo a arma para o cidadão de bem. Liberou, pronto, tá todo mundo podendo andar armado. Aí o cidadão de bem quer andar com a 9mm. Nem a polícia anda de 9mm. Nem a polícia anda com uma 40, uma 380 e não anda com 9mm. E aí o cidadão de bem quer andar com a 9mm, uma Glock 9mm na cintura, porque afinal de contas você vai comprar o quê? PT da Taurus? Tem essa, né? Eu, como civil, posso comprar uma Glock. Ele, como policial, tem que usar a arma da corporação, que por acaso é uma Taurus. E vocês já viram como que a Taurus é ótima, né? Em termos de qualidade, de segurança da vida desses caras, né? Pense assim, eu, como civil, tenho uma arma em casa para proteger minha família e eu tenho uma probabilidade de
talvez entrar em combate com um invasor, com uma situação onde eu tenho que defender minha vida, minha família. Eles não. Eles saem de manhã e chega no final da tarde com contagem de 3, 4, 10 situações de risco todo dia, e eles têm que usar uma Taurus 380 ou .40. E o civil não, o civil pode andar com a Glock 9mm. Então tem muita gente que acha que o desarmamento não é uma questão de equilíbrio. E aí você imagina o civil também de armadura agora, né? Aí você libera a armadura para civil. Pô, fudeu, né? Então você acha que o civil vai se limitar a usar a capinha, aquela capinha de 1 centímetro da CBC? Você acha? Você acha que aquela capa de 1 centímetro da CBC é melhor que a capa de 2 centímetros praticamente de Kevlar ou aramida que você compra importada? E é o mesmo padrão. O 2A da CBC é mágico, né? Não é de jeito nenhum que é. Vocês vão ver, se vocês quiserem comparar, aí tem muita polícia fazendo vídeo aí mostrando os coletes dele que tem menos de 1 centímetro de diâmetro, e o cara fala que aquilo é 2A. Tem outro dia eu vi um de 3 num vídeo aqui no Facebook, o cara mostrando um colete nível 3 que ele tinha 1 centímetro. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso, né? Um colete qualquer aí de nível 2A já é dessa largura, importado. E quem quiser tirar a prova, é só comprar num AliExpress da vida, que eles não estão nem mais marcando colete balístico, tá? Agora eles foram placas de aramida. Ah, mas pode? Pode, né? Você pode comprar qualquer coisa de Kevlar, de aramida, se você quiser. Inclusive, um dos vídeos boicotados, proibidos pro Brasil, eu continuo falando isso, se você quer assistir vídeos bons nesse quesito de armadura, principalmente a armadura, que até hoje eu vejo poucas restrições de vídeo de armas no YouTube, sinalizando o Brasil, mas em compensação a armadura tem de quilo, tá? Muda, faz um outro perfil, locado em outro lugar, usa o Tor para você navegar e fazer pesquisa, porque aí você vai cair num monte de armaduras, inclusive uma das peças dessas armaduras completas mesmo, tá? Mais a nível militar, onde todas as peças de pelvis, peça de ombro, a proteção aqui do braço, é feita balística, tá? Existe essa armadura também, tá? Que é uma armadura totalmente balística, mas pesadona mesmo, power. Essa armadura, tem um vídeo de uns caras que fizeram essa armadura em operação, e eles fizeram ela com peças de capacete. Isso mesmo. Você já viu aqueles capacetes de moto que tem o visor meio alongadinho aqui, que parece que faz um queixo aqui, e ela tem uma espécie de plataforminha que faz uma rabetinha aqui atrás? Eu não sei o nome disso porque eu não ando de moto. Eles pegaram capacetes desses, cortaram esses capacetes, e usando essas peças de capacete, eles montaram os complementos de uma armadura blindada. Isso deve ser caro para burro, né? Mas o americano pode fazer essas doideiras. Eles realmente montaram essa peça, colocaram um manequim lá dentro, metralharam o manequim para ver quais calibres passava, e essa proteção de cima do capacete de fibra de carbono segurou até o AR-15, tá? Ele segurou o AR-15 a 9 metros, os tiros que pegavam de lado nessas placas no manequim não conseguiam entrar, ok? E daí vocês conseguem ver o poder que tem itens comuns, e como essa restrição simplesmente não vale absolutamente nada. Se o cara quiser se proteger, ele vai se proteger. Toda vez que eu falo sobre esse tema, aparece o especialista dizendo que eu já vi o colete feito de placas de raio-x. Não, você sabe, um bandido fazendo, não sei o que. Não, até a polícia recebeu o colete de capa de raio-x, só para você saber. Lá pelos anos tantos, quando começou a onda dos coletes balísticos, a polícia também recebeu muito colete balístico de raio-x. E esse colete balístico é, teoricamente, um colete balístico nível 1, ok? Quando ele funciona na Indonésia, Indochina, algum lugar desses, quando começou uma revolta popular lá, eles publicaram um manual, tipo Marighella fez aqui no Brasil, sabe, os guerrilheiros, e esse manual ensinava a fazer o colete a placa de raio-x, com 50 placas de raio-x para segurar munições e tudo mais. Não segura, tá? Porque as placas de raio-x, embora tenham nitrato de prata e outros repelentes, elas são simplesmente poliéster puro. Elas não são feitas de nenhuma outra liga, nenhuma outra trama mais elaborada, ok? Ela é puramente feita de poliéster, é um filme de poliéster, e a trama dele não é propícia para segurar a bala. Como essa porra funciona, para ser sincero?
Não, um dos melhores exemplos que eu vi foi sobre a rede de futebol, a bola de futebol e a rede. Quando o rapaz chuta a bola de futebol assim, ele, ela bate na rede, a rede vai amortecendo a bala e consegue parar ela. O colete balístico faz exatamente, tem teoricamente essa função, que é a de quando a munição pega nele, ela vai aumentar, ela vai se expandir, normalmente ponta oca ou outro tipo de munição, ela vai se expandir e a hora que ela se expande, ela vai desacelerando na malha, na rede que tem lá dentro. Então essa trama, ela é muito bem feita e ela tem muitas camadas, ok? Existem munições que são feitas exclusivamente para perfurar, e uma das mais malditas é a 22, que ela perfura mesmo, munição de fuzil e tudo mais, que são jaquetadas para não se deformarem tão facilmente, então elas vão começar a tentar penetrar isso até o final. Por conta dessa grande melhoria nas munições, tipo diabinhas como uma 17 HMR, por exemplo, que é praticamente 4,5, né? Um calibre muito fino, muito pequeno, muito veloz, feito para perfurar, e lá eles perfuram capacete militar com ela e tudo mais. Para munições como essa, eles inventaram agora a placa R500, que é a placa xodó dos americanos, mas que também tem uma tecnologia muito foda. Tá? Placas metálicas param projéteis? Sim. Você precisa de autorização da polícia? Sim. Não, na verdade. Você não pode comprar ou fazer uma sem precisar pedir autorização nenhuma. Mas o uso é controlado? É controlado. Tá? Se eles pegarem você usando uma placa de aço dentro de um colete, de uma capa de colete, eles vão encrespar com você. É crime inafiançável porque você tem que morrer, não pode se proteger. Mas, voltando. Funciona? Aquela funciona. O que aquela placa tem de diferente em relação às placas nacionais, as Kevlar, essas placas de tecido? A pintura. Ela tem uma camada de tinta, de resina em cima dela, que quando a munição pega nela, ela se desfaz, mas ela não faz o ricochete para cima. O que os espertos estão fazendo? Né? Logo depois que isso entrou no mercado, teve aquela avalanche, todo mundo começou a comprar. Só que quando você quiser saber qualquer coisa sobre qualquer produto, qualquer, desde do material, que tipo de fulminato é usado para fazer a munição tal, até a bomba tal, até a não sei o que. Se isso for comercializado por uma empresa, ela tem uma patente, se ela tiver algum juízo, né? Então eles entraram, pegaram a patente da placa R500, descobriram qual era o aço, começaram, que é o mesmo aço de trator que eu já falei no outro vídeo aqui, e começaram a produzir essas bases, essas placas, colocando a placa número 1 em cima, a nível 1, a nível para segurar 22. Por quê? Porque o estilhaço, quando o estilhaço bate na placa de aço, ele já perdeu energia, então ela para em cima da placa de nível 1. Então é isso que os americanos que não querem gastar para pagar a marca, para pagar tudo que a empresa fez, eles fazem para sair fora e continuar usando uma placa metálica. Eles colocam a placa metálica embaixo de um colete nível 1. Trocando em miúdos, né, se você tiver coragem e pouco juízo, você pode colocar uma placa metálica embaixo de um colete feito com chapa de raio-x, que você vai ter uma placa nível 3A, ok? Porque ela vai realmente parar a munição e não vai deixar ter ricochete, ela vai parar na pintura. Lembrando que, né, as forças policiais têm grana para, como não, o Estado tem grana para trocar os coletes dos policiais que tomam tiro ou que passam do prazo de validade, e eles dizem que o Kevlar e a aramida perde isso muito tempo, e hoje eles já estão buscando novos materiais, desde ferro líquido até placas de policarbonato. Isso mesmo, placas de policarbonato. Um colete muito famoso há um tempo atrás seguia feito com placas quadradas assim, ó, mais ou menos de 10 por 10, feitos de policarbonato, vidro temperado policarbonato. Então ela fazia o papel de vidro blindado e fechava partes dos coletes deles. Isso ainda é usado em alguns países, ok? Qual a armadura básica para um cenário urbano? Se você quiser atuar... Quem está perguntando... não vi quem perguntou. Qual a armadura básica para o cenário urbano? As melhores, na minha opinião, para um cenário urbano são as armaduras do tipo VIP, tipo segurança VIP, nível 2, que você consegue colocar ela por baixo da roupa e ainda manter o GMD, o Greyman Directive. Hoje também você encontra jaquetas à prova de bala, ok?
Capa do colete, estão perguntando se eu posso comprar capa do colete. Capa de colete você pode comprar, o pessoal de Airsoft usa, não existe nenhum tipo de restrição ou controle para você comprar isso, ok? Se tem algum país que seja liberado colete para uso civil, Ednardo perguntou? Acho que é Ednardo Cardoso. Se tem algum país que é liberado para uso civil, quase todos. Não, quase todos os países onde a polícia está bem equipada, isso acontece. Acontece que é aquilo que eu falei. Se você deixar o civil se equipar demais, chega uma hora que ele supera a polícia. E é verdade isso. É verdade, sem discussão. Hoje, por exemplo, as viaturas, a maioria das viaturas de polícia comum, né? Não estou falando das polícias especiais aí, não tem máscara de gás, por exemplo. Se você fizer um ataque com uma arma química que eu falo é uma bomba de gás, alguma coisa do tipo, você dispersa a polícia da cidade inteira, ok? E é por isso que você vai ter unidades especiais, acho que a mais famosa é tipo a SWAT, que é que lida com armas e coisas especiais, literalmente para suprimir quando o poder de fogo do civil está maior do que o da polícia. Eles estão exigindo uma presença maior em termos de equipamento de armamento, ok? E esse é o papel da SWAT lá nos Estados Unidos. Você imagina que é um país que o cara tenha .50 em casa, uma Barrett .50 em casa, que ele comprou no Walmart. Você não pode querer que não exista uma unidade da polícia capaz de enfrentar esse cara. Senão o que acontece é o que aconteceu aí em Ribeirão Preto, que 10, 15 caras com fuzil entraram e a cidade ficou parada lá, ficou todos eles parados olhando. Vai fazer o quê? Quem vai lá morrer? Né? Então a polícia comum não tem nem armadura e nem armamento para enfrentar esse tipo de ameaça. Por isso que lá eles criaram as SWATs. Agora aqui no Brasil, se for começar a liberar demais, libera nível 3 pro cidadão, depois libera a Glock, depois libera fuzil, aí acabou. Né? Como é que a polícia fica? Você vai conseguir colocar nível 3, Glock, fuzil para todos os policiais? E outra, eles vão querer usar? Você vai fazer o cara usar uma armadura nível 3 por quanto tempo ali dentro do carro? Então, essa liberação total assim não é tão fácil e precisa de muita coisa para ser pensada. Se eu sou a favor? Sim, sou a favor que libere, mas tem que ser pensado por todos os lados. Isso tem que ser trabalhado. Tem que melhorar para mim, mas tem que melhorar para eles também, porque eles estão na linha de frente, ok? Na minha opinião. Leonardo Magalhães: precisa de autorização para colocar camadas de manta de Kevlar numa jaqueta e usar? Não, nenhuma. Você pode pegar só que ela tem uma trama, tá? Você tem que entrar pega a patente de um colete e vai nas marcas e patentes, pega a patente de um colete balístico e vê qual que é o material usado, porque eles são obrigados a discriminar qual que é a trama de Kevlar que eles usam, ok? No caso da armadura que eu citei da polícia, que é essa daqui, ó, tá? É literalmente um EPI. Então você tem lá os critérios de perfuração, de calor, de tudo que é usado para a armadura da polícia. Então você consegue comprar em EPI literalmente iguais. Então isso aqui não precisa de autorização, porque isso aqui é um EPI, não é uma armadura, ok? Guilherme Reis: eu falo, eu não saio no YouTube. Claro que sai, cara. Participa aí, manda alguma coisa interessante que eu falo seu nome lá. Não, até onde eu sei, olha só, o Anderson Casemiro está falando que o policial do interior está andando de colete. Ele me perguntou por que alguns policiais civil não andam de colete. Eu já vi alguns com e já vi alguns sem. Agora, toda a polícia militar do interior anda de colete. É difícil você ver um policial aqui sem colete, hein? Muito difícil. Difícil mesmo. E assim, se eu fosse policial, eu ia querer usar. E muito provavelmente eu estaria com um equipamento muito parecido com o meu ali, e com nível superior de proteção. Ok? E também usaria proteção na perna, joelheira. Até porque meu joelho é fodido, né? E isso ajuda pra caramba. Nossa. Você sabe que... Eu vou contar um caso pra vocês, que foi o caso do meu joelho. Joelho direito, tá? Eu fui subir numa pedra comum, beira de rio, bobeira, bootcraftzinho, mas assim, bobeira mesmo, pedra de meio metro, tá? Eu subi na pedra, aí eu resolvi virar para voltar. Na hora que eu virei, meu pé escorregou, meu joelho não conseguiu apoiar o peso do meu corpo e eu dobrei o joelho assim, ó, só uma dobrada e levantei. Quando eu dobrei e levantei, uma pedrinha desse tamanho assim, ó, entrou embaixo da minha rótula do joelho direito. Literalmente, fez um buraco e entrou dentro da rótula, assim, a pedra entrou lá dentro, com calça, com tudo, estourou, tá?
Mas até aí tudo bem. Eu fui no médico, ele tirou e falou: agora você vai ficar de molho com esse joelho aqui. O que fudeu não foi o joelho direito, foi o joelho esquerdo. Sabe por quê? Eu comecei a colocar todo o peso do corpo em cima do joelho esquerdo, ele começou, sabe aquela coisa que você vai aliviando sempre o joelho direito, imaginando que vai doer, porque doeu pra caramba? Aí eu peguei um negócio chamado lesão por esforço repetitivo no joelho esquerdo, olha, e o direito tá bonzinho, agora o esquerdo tá ferrado, ferrado. Então, dependendo de como for, às vezes eu vou subir, por exemplo, você pegar um negócio de 40 centímetros, por exemplo, e eu apoiar o joelho esquerdo e fizer força para subir, às vezes o joelho está fazendo força, assim, ele faz e para de funcionar. E aí eu volto para trás. Literalmente, ele não consegue, ele perde a força, tem hora que perde, tem hora que não perde, entendeu? Tem hora que ele perde a força, normalmente ele funciona, mas tem hora que ele simplesmente resolve não funcionar. Então você já vai sem confiar no joelho, né? Esse é um dos problemas. Tem fisioterapia, tem um monte de coisa para fazer. Então uma joelheira como essa quebra muitíssimo o galho e ela é muito confortável, viu? Colete de moeda dá certo, Batata? Não, não dá, cara. Não dá porque eu já vi pessoal falando sobre isso, mostrando o colete de moeda como colete balístico, falando literalmente como colete balístico, ok? Tá? Como colete de faca dá, nada atravessa uma moeda, uma faca não vai atravessar uma moeda, não, né? Mas normalmente as escamas quando ele é feito na moeda não tem massa suficiente, não tem massa para dispersar o impacto da munição, tá? Ele só vai estilhaçar a munição, mas não vai dispersar, e normalmente ele leva a moeda junto para dentro do corpo. O Demolition Ranch, que é um canal aqui do YouTube, já fez um teste com colete de moeda e mandou as moedas tudo para dentro do manequim. Lá entrou a munição e mais a moeda com tiro de 12. Então é um risco, né? É aquele negócio. O copo, né? O otimista vai dizer que está bem protegido, o pessimista vai dizer que não funciona. Então qual que você é? Se você é um otimista, você pode pegar, por exemplo, uma proteção. Porra, falei em outro tipo de armadura animal, né? Eu já estava esquecendo, ó. Com o desarmamento na Europa, mais precisamente no Reino Unido, eles começaram a usar coletes anti-faca. O crime com faca, com punhalada, subiu para as alturas, né? Então, eles criaram um colete à prova de faca, que é basicamente o mesmo material que você acha naquelas luvas de açougueiro, sabe? Sabe aquelas luvas de metal de açougueiro? Aquela malha muito fininha de aço. Aquilo é um aço 440 temperado. Aquilo funciona pra caramba, então eles fizeram um colete que você coloca, alguns vêm até, tem meia manga, outro é só aqui em cima, outro parece uma regata, e você coloca aquele colete de metal por cima de uma camiseta, e ele para a facada, para um monte de outras coisas. Mas custa 1.100 euros. 1.100 euros um colete daquele. Aí você faz a sua conta, se vale a pena. Lógico que vale. Agora, porra, 1.100 euros, eu nem sei quanto dá isso em dinheiro, quase 5 mil reais. Isso lá, hein? Sem imaginar trazer isso daqui pra cá. Onde se compra essa malha de aço, Batata, no Brasil, eles fazem no Brasil. Só que eles só fazem a luva, tá? Só pra você saber. Eles só fazem a luva. O que você acha no Brasil para comprar é o colete à prova de corte e perfuração, a avental à prova de corte e perfuração. E aí você tem que adaptar, se você quiser, para fazer uma peça como essa daí. Não é caro não, 100 e poucos reais um avental como esse. Só botar EPI, avental, anticorte, e vocês vão ver essas peças funcionando. Não, o rapaz, o André Azevedo tá falando que esses coletes lembram aqueles da Idade Média, nada a ver. É muito fininho e é um arame assim, ó. Ele é feito com uma peça de arame inteira que elas vão se interligando, costurado mesmo, parece uma malha mesmo, tá? E ele é meio durinho assim. Não é igual os arames, tipo aquele ali. Ó, eu tenho um experimento ali feito uma cota de malha, tá? Não é uma cota de malha. Eu tô fazendo um estudo também, olha aqui, ó. Feitas com anéis de aço, tá vendo? Isso aqui é uma cota de malha, ó. Só que ela é enorme, tá vendo? Ela tem, acho que 1 centímetro cada pecinha da cota de malha dela aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, foi um tiro de crossbow de 150 libras. Olha o que fez com ela.
o que tinha aqui que pegou na ponteira, aquela ponteira que eu usei para cortar a bananeira, sabe? Ela pegou aqui e estourou aqui. Ela não conseguiu entrar muito, isso é verdade. Ela parou bem a energia da flecha, tá? Mas como a ponteira era grande, ela ficou entalada aqui. Ela fez esse corte aqui que vocês estão vendo. Ó, é isso aqui que uma ponteira de flecha fez na cota de malha, tá? Mas é ponteira de corte, não ponteira normal. E aqui, isso aqui é aço 440, tá? Aço inox 440, faz muita faca por aí e cada peça tem 1,5 milímetro de espessura. Os ciclistas deviam usar esse colete no rio. Então, voltando ao capacete, essa semana saiu uma publicação, olha, não tem nada a ver com isso, tá? As pessoas me perguntam, novamente, as fontes. As pessoas me perguntam como é que eu arranjo as matérias que eu falo para vocês aqui. Existe um negócio, você entra num site de notícia, você cadastra as palavras-chave que você quer saber, e sempre que sai uma matéria nova falando sobre aquele assunto, você recebe uma notificação, tá? E é um tipo de feed, assim, eu recebo lá no meu e-mail, então eu passo o dia lendo e-mail, eu leio mais e-mail do que o que vocês escrevem no Facebook e etc, ok? E eu recebo a notificação e vou ver. Saiu um capacete, ele lembra, um capacete de ciclista, ele lembra muito aquele desenho de capacete militar, sabe, que fecha assim em cima da orelha e tal, ele é liso, ele não é todo esburacado e tal. O capacete é feito em fibra de carbono, fibra de vidro, polipropileno, eu marquei aqui, ó, ABS, fibra de carbono, Kevlar e aço 440. Ele tem uma malha de aço 440 que é feita para manter não deixar de se deformar quando o ciclista cai. Um capacete de ciclismo. Na verdade, ele é um capacete que eu esqueci o nome desse capacete, gente, eu não conheço, então vou acabar falando besteira, vou pesquisar e coloco aqui. Ele é usado para skate, montanhismo, patins, canoagem. É o mesmo capacete, é um capacete que cobre, é todo fechado e cobre a cabeça, e lá todo mundo reclamando do capacete e tudo mais. E ele tem a mesma proteção de um capacete de moto desses que a polícia usa, por exemplo, tá? Ele só tem menos material dentro e não é isopor, é uma outra coisa que tem dentro dele. É o mesmo material do negócio de capacete de moto, capacetinho animal, caro pra caralho também. Não vi o preço, mas depois eu coloco eles aí pra vocês verem. Batata, essas lives são top. Eu vou encerrar aqui rapidinho, mas vamos lá. Quando nós começamos a falar de armaduras, e eu digo sempre que as armaduras atuais, e quando eu falo isso eu estou falando das armaduras para humanos, estão perdendo terreno para as armas, é verdade. Hoje nós temos armas e munições atrozes, e eu falo isso única e exclusivamente na relação de dano. Então hoje você tem armas pequenas e leves fazendo um estrago absurdo, e é muito difícil para uma armadura conseguir segurar. Agora, se você começar a apelar no pensamento e ir até onde o ser humano já foi, você vai começar a imaginar que eles criaram armas como a .50 Barrett, que faz um estrago animal aí, que você vê os caras usando, você vê nos vídeos, você vê no YouTube, você vê os caras usando para explodir blindado, você vê aquela coisa toda, né? Essa Barrett, em um vídeo que eu assisti, ela parou em cima de uma barra de 3 centímetros de titânio, que titânio é titânio. Mas como que a gente vai mover uma armadura de titânio com exoesqueleto? E aí a gente vai falar assim, nossa, o cara tá viajando, tá indo lá no Homem de Ferro. Não, eu tô indo na pior parte desse vídeo ainda. Se você quiser operar um mecanismo blindado desse, você vai ter que colocar coisas mecânicas que fazem com que seu corpo segure uma armadura como essa, ok? Então tem muitos países aí que já estão criando robozinhos e pecinhas para coisa de cinema, né? Até os japoneses já criaram um que parece aquele que aparece no primeiro filme do Robocop, onde o cara entra dentro, ou no, sei lá, Avatar, aquele Avatar tem um boneco muito parecido igual ao que os japoneses criaram lá, daqueles mega robozão lá, com uma puta de uma blindagem para entrar em áreas como essa, com um humano entrar em áreas como essa e levar ele lá. Mas para mim isso daí já é um blindado. Mas esse negócio de Homem de Ferro, essas coisas de Marvel que tá rolando por aí, mexe com a cabeça das pessoas. Então a pessoa acha que ela pode criar aí uma mega armadura nesse sentido, e é capaz até de alguém conseguir em algum momento, ok? Dado que os materiais, as patentes estão todas aí, e hoje com computador, com impressora 3D e o caramba 4, você faz quase tudo. Mas a verdade é que no nível normal, no nível humano, as armaduras caíram um pouco.
E aí a gente entra numa outra questão, né? Uma questão que eu gostaria de responder. Quando ele me falou exatamente isso, da questão das armas, das armaduras evoluírem, a ponto de elas se tornarem tão fortes, para fazer uma diferença muito grande no campo de batalha, dos japoneses. Ele até me mandou esse videozinho aí, se eu achar eu mostro para vocês, mas tem vários, né, na internet, dos japoneses usando aquele veículo lá, aquela armadurona blindada para andar e tal. E ele falou assim, o que eu achava disso. Eu falei assim, cara, eu tenho dois grandes medos de futuro, assim, que eu sei que vai dar merda. Eu sei que vai dar merda. Primeiro que, se o cara quisesse operar aquela porra daquela armadurona blindadona e tal, ele não enfiaria um cara dentro, ele faria um drone, ok? E drones, como vocês sabem, não são só esses bagulhinhos que saem voando com câmera. Hoje você tem drone voando, você tem drone de submarino, você tem blindados drone, cavalo drone, tem o diabo a 4 drone, ok? E eu acho que esse é um grande, a inteligência artificial é um dos grandes riscos que nós cometemos, que nós teremos no futuro. Hoje, a nave decola, vai até outro país, explode um cara e volta para casa, tá? Programada lá. Explode um lugar e volta para casa. Quem apertou, que deu o comando foi o cara atrás do computador. Vai chegar um dia que a gente vai ouvir alguma coisa do tipo, não, eu não apertei o botão, ela decolou e foi um vírus de computador, e aí uma vida humana foi porque um vírus, uma máquina decidiu matar ele. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Essa é uma das piores coisas que eu acho que pode acontecer, e tudo caminha para que isso aconteça. Tá? Que você tem aí máquinas cada vez mais inteligentes cuidando da sua vida, como esses milhões de algoritmos que já decidem um monte de coisa que você faz na vida aí, no Facebook, nas redes sociais e tudo mais. Você também vai ter aí máquinas matando gente por aí, se é que já não estão, né? Mas enfim, essa é uma das coisas que eu acho que pode realmente dar merda, a questão da inteligência artificial e essas máquinas armadas andando por aí. E essa é uma evolução da armadura, sim, porque você vai ter que ter blindados no formato humano, robôs, para poder entrar onde o humano sabe que vai morrer, ok? Porque as armas já superaram, como eu disse, então o esquema é deixar a armadura e tirar o cara de dentro, tá? E a segunda coisa que eu acho que vai ser uma ameaça muito grande, e essa me perguntaram aqui, é a questão da genética, tá? Eu acho que os avanços genéticos vão fazer cagada na vida das pessoas, em termos de mundo no geral, ok? E isso vai se dar principalmente contra a galera do mimimi, contra a galera que surta, com a galera que tem ideias idiotas, imbecis, tá? Essa semana aqui a gente estava comentando sobre eugenia, tá? Alguém veio me perguntar uma coisa sobre eugenia, e eu disse para eles o que eu entendia como eugenia, que para mim isso era coisa de nazista ou de preto. O cara ficou bravo comigo pra caramba, me chamou de racista, me chamou disso, daquilo. Eu falei, não, peraí, você me perguntou o que eu achava de eugenia. Os únicos contatos que eu tive com isso foi, primeiro, no livro, tá? Eu abri um livro lá, muitos anos atrás, e alguém estava falando de eugenia, e quem estava falando isso eram racistas, eram nazistas. E o segundo cara que eu vi, até hoje, na minha vida toda, eu tenho 40 e tantos anos, falando sobre eugenia e botando em prática isso, é um cidadão negro, um preto, grande, enorme. E ele é o único cara que fala de eugenia até hoje, que teve o dom de largar a garota que amava, que gostava a vida inteira gostando de uma mulher, e largou dela para poder fazer filho com outra, para que os filhos tivessem a cor dele. Porque a menina que ele gostava não tinha a cor dele, então ele tinha que fazer crianças seguindo o padrão, porque ele era negro de não sei aonde, e aquelas crianças tinham... Foi o único cara que eu vi fazer isso. Eu nunca vi nenhum outro cara falando abertamente sobre isso, que eu conhecesse pessoalmente, que eu vi fazer mesmo. Você pode até ver um monte de cara enrustido aí falando um monte de abobrinha. Agora eu só vi um cara até hoje fazer isso. E o cara era negro. Então se veio falar de neogenia pra mim é coisa de nazista e de negro. Ok? E eu nunca vi isso. Mas essa é a minha percepção aqui dentro da minha caverna. Ok? Na minha caverninha aqui, das coisas que eu vi. Se existe isso pelo resto do mundo, eu nunca tive contato, eu nunca vi. Então eu não quero opinar sobre isso. Só que os avanços genéticos estão cada vez mais determinando
coisas que num determinado ponto isso vai dar um baita problema e vai ser alguma coisa do tipo o gataca, assim. Então, se vai ter defeito não vai nascer, se não tem o gene e tal não vai viver, se vai ser cidadão de segunda, de terceira, e na hora que a genética começar a classificar pessoas como primeira, segunda e terceira, você pode ter certeza que a gente está com um pé na cova e um pé na casca de banana, ok? E esse é um dos grandes medos que eu tenho em relação à genética, e eu acho que esses dois assuntos, inteligência artificial e genética, vão ser as duas coisas que vão mais dar problema no mundo em termos de política, de tudo, daqui a alguns anos. Isso além da água, né? Mas a água os caras resolvem na bala. Mas em termos de humanidade mesmo, eu acho que tem inteligência artificial e genética, ok? E eu não sou racista quando eu falo isso, não, tá? E se você acha que é racismo falar sobre isso, você me desculpa. Você nunca correu na sua vida. Vai na pista de atletismo e começa a correr lá. Você, branquinho aí, vai lá. Senta lá na pista de atletismo e começa a correr. E aí para o negão do seu lado e ele começa a correr também, e você vai ver qual é a diferença. Você vai ver se não existe diferença nenhuma entre raças. Não, existe sim. Os gregos e os romanos eram brancos e eram fortes e mais inteligentes. De onde você tirou que eles eram mais inteligentes, cara? Para algumas coisas, é genética, não tem jeito. Tem coisa que o negro vai se dar melhor, tem coisa que o branco vai se dar melhor, tem coisa que o chinês vai se dar melhor. Não tem jeito, né? Cada raça tem sua particularidade. Quem falar que não tem, que é tudo igual, é mentira. Mas não que isso seja um divisor de águas, que precise, vamos declarar guerra entre um e outro, ou fazer aquelas palhaçadas que acontecem fora do Brasil, do cara ter um bairro de preto, do outro ter um bairro de branco, o outro ter um bairro de japonês. Se fuder. Isso é muita viadagem, não? Pelo amor de Deus. Agora, é fato, eu só conheci um cara até hoje que botou pra valer esse negócio de eugenia em prática. Um cara, nunca vi nenhum outro. Bom, então é isso aí. Vamos encerrar aqui a live. O tema de hoje foi armaduras. Muito, 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 muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui. Eu espero ter esclarecido um pouquinho essa questão para muita gente que pergunta se vale a pena usar a mesma armadura. Depende muito do seu plano. Cara, não viaja no plano de outras pessoas, não viaja em vídeo, não viaja em coisas que você vê por aí. Tenta sempre pesquisar e ter o máximo de informações possível. Para você pode estar muito pouco protegido, mas em compensação você está abrigado, você não tem a necessidade de usar um item extremamente pesado para parar seus movimentos, não deixar você fazer aquilo que você precisa. Por outro lado, você pode não ter percebido que você está numa área de risco muito grande e que seria muito interessante você estar usando uma armadura porque você não tem nenhuma proteção. Isso que é interessante, é que você estude as armaduras, veja o que é mais interessante para você e adapte essas armaduras aos seus planos. Se você está assistindo aqui no Face, muito obrigado. Se você vai assistir pelo YouTube, provavelmente quinta ou sexta-feira, a gente já coloca ele no ar. Deixa seu like, favorite e compartilha. Muito, muito obrigado mesmo a todos que participaram. Muito obrigado mesmo a todos que ajudam lá no Patreon, porque é exatamente com a verba do Patreon que a gente consegue fazer esse tipo de teste aqui, pegar esse tipo de produto para mostrar para vocês, ok? Valeu mesmo. Um abraço, até a próxima, valeu!